Eu tenho visto com muita preocupação as coisas que estão acontecendo, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu acho que existem várias evidências de que a opinião das pessoas está sendo censurada. Nós estamos enfrentando, né, uma nova forma de ditadura. E a ditadura, eu digo que essa ditadura é perversa porque as pessoas têm a falsa impressão de que são incluídas. Hoje em dia, então, as pessoas estão sendo policiadas, existe essa ideologia, né, do politicamente correto, do que você pode, do que você não pode falar. Elas têm a falsa impressão de que pelo aparato disponível, pelos bens à disposição, elas podem se colocar. E muitas vezes, não queria usar essa palavra porque essa palavra agora está sendo muito fantoches. Inclusive existe criminalização, né, de determinadas opiniões. Isso eu acho que é um péssimo caminho. O respeito e a razoabilidade no exercício do direito de manifestar-se, de se expressar, acho que é o ponto de partida para a gente pensar em liberdade de manifestação como direito. Para mim, o ideal é a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, né, que garante a liberdade de expressão, que o cara pode falar o que ele quiser. Nós temos até uma fala no direito, que é a seguinte, sinceridade não pode se tornar calúnia, injúria ou difamação. O critério, né, é a obra. Né? Se a pessoa faz alguma coisa, se essa coisa é errada, se ela infringe uma lei, sim. Agora, se ela emite uma opinião, a opinião é dela, né? Quer dizer, vai gostar, né? Quem quiser, quem não gostar, não gostou. A qualidade da manifestação tem que ser um projeto de exercício responsável do direito à expressão e à manifestação. Está se criando no mundo, né? Não é só no Brasil, uma coisa chamada crime de opinião. Somos uma sociedade rica em meios, pobre em fins e bulímica em atividades. Lá na Polônia agora, eles fizeram uma lei que proíbe a pessoa defender ideias comunistas e nazistas. Isso está errado. As redes sociais são, assim, depois da Revolução Industrial, a maior construção da humanidade no que diz respeito à dialógica, a estar com o outro facilmente e, ao mesmo tempo, nos tornamos absolutamente intolerantes com as manifestações. As pessoas ficam criando leis. É lei disso, lei daquilo, de homofobia, de palmada, de não sei mais o quê, tá? Que são absurdas essas leis, elas são ridículas, porque assim, se já não cumpre as outras leis, por que vai cumprir essas aqui? O discurso de ódio, ele, de alguma forma, mostra para a humanidade o que ela realmente é. Você não pode bater nas pessoas, né? Você não pode agredir as pessoas, né? E nem verbalmente também, né? Se a pessoa se sentir ofendida, ela vai ter que recorrer à justiça. Antes um discurso de ódio que é compartilhado e que pode ser amenizado, que pode ser trabalhado, do que aquele ódio que nunca foi discorrido, que ficou recalcado, que ficou preso e que se manifestou nos porões da ditadura, né, nos porões nas instâncias do terrorismo. Eu, a partir de uma perspectiva liberal, conservadora, eu defendo a liberdade negativa. A liberdade negativa é liberdade de não interferirem com o meu comportamento na medida em que eu não estiver fazendo nada errado. Eu não acho que o cerceamento a qualquer tipo de direito possa ser considerado o limite. Cerceamento não é limite. O limite ele tem que ser construído. Ele não pode ser imposto artificialmente. Escola sem partido, para mim, é uma falácia que não se sustenta, nunca se sustentou, porque o ser humano é político pela sua própria natureza. Eu acho que é uma grande iniciativa que se criou, é chamar a atenção dos alunos, dos pais, né, dos direitos que eles têm de receber uma informação de boa qualidade, de não serem submetidos a uma lavagem cerebral nas escolas, né? O que se quer, na verdade, é um fiscalitismo tosco de posicionamentos de conjuntura. Por vezes eu também tendia, né, a fazer um certo proselitismo político, e isso não está certo. Acho que é de uma invasão gravíssima, não só
da liberdade de manifestação, mais do que talvez seja o valor assim, mais caro para mim, sob o ponto de vista da minha carreira, das minhas escolhas, da minha profissão, que é a liberdade de cátedra. Liberdade de cátedra quer dizer o seguinte: você tem toda a liberdade de escolher o material didático, de fazer o programa, de escolher a orientação teórica que você quer ministrar na sua disciplina e assim por diante. Agora, você não tem a liberdade de fazer proselitismo político em sala de aula. Isso não tem. Eu, como professora, não consigo imaginar como eu vou pisar na sala de aula daqui a um tempo com um gravador em punho. Isso é muito fácil, porque os celulares vão estar ali, e de repente uma palavra mal colocada pode me levar a um processo, a limitação até da minha própria atividade docente. O sistema de saúde brasileiro tem propostas muito avançadas, isso é indubitável. Somos o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que se aventurou num programa de saúde universal. Nós temos um sistema largamente estruturado por uma dimensão pública, né, que tem lá os seus limites, mas que precisa ser reconhecido nas suas virtudes. Isso talvez seja um grande desafio que a gente tem na atualidade. Mas, infelizmente, a semelhança de outros setores do Brasil, nós carecemos de planejamento, nós carecemos de estrutura e, sobretudo, nós carecemos de financiamento. A gente pega, por exemplo, a Alemanha, a gente pega a Inglaterra, a gente pode pegar a França, e nós teremos aí, em média, cerca de 75% a 80% do gasto em saúde que é gasto público. E o Brasil tem menos de 50% disso. Para você contratar gestores adequados, você precisa de financiamento. E aí vão-se as improvisações. Pessoas que acabam assumindo esse papel sem ter o devido preparo. Não estou criticando a pessoa em si, ela está tentando fazer o melhor que ela pode. E agora com essa PEC, que foi aprovada, né, pós-golpe 2016, se dura 20 anos o teto de gastos, como foi colocado, há um desinvestimento no SUS na ordem de 400 bilhões. O cerne do problema público e privado, no que diz respeito à saúde hoje, é um vínculo do que a gente chama, né, nas pesquisas feitas na área da saúde, como sendo uma relação predatória, né, do setor privado em relação ao sistema público. A rigor, esses dois sistemas deveriam se complementar com grandes benefícios para ambas as partes. Por exemplo, no que a gente vai chamar de renúncias fiscais, de pessoas físicas que, quando adquirem planos de saúde, têm possibilidade de fazer o abatimento em redução fiscal ao declarar renda. Empresas que contratam planos de saúde também podem fazer esse abatimento. Indústrias de farmácias, de químicos, de remédios de um modo geral. Hospitais filantrópicos. A saúde privada ela está prevista na Constituição como medicina suplementar. Consequentemente, ela tem o seu papel assegurado, ela pode ser resolutiva. A medicina brasileira, através do investimento privado, ela consegue atingir patamares de qualidade e sofisticação muito alto. É um setor lucrativo, né? Na última década, pesquisas do IPEA vão mostrar para a gente que aumentou o lucro líquido desse setor econômico em 2,5 vezes. Não existe em nenhum lugar do mundo um sistema sozinho. E ainda assim ter reduções fiscais, renúncias fiscais dessa ordem, não nos parece ser uma relação que podemos dizer desejável. Você tem sistemas referidos aqui, o inglês, o canadense, o holandês, o suíço, investem grande parte do financiamento no setor público, mas você tem um setor privado. E a ideia é que os dois setores funcionem bem e que a pessoa tenha o seu problema resolvido da melhor forma possível. É possível e pode ser necessário a presença do setor privado? Ok, desde que estes vínculos não se deem nesses termos. A opção, né, e eu friso muito essa palavra, pela medicina complementar, pela medicina privada, deveria ser como opção e não como uma obrigação. Muitas das vezes o que nós vemos de críticas ao SUS em si parte de pessoas que na realidade não o utilizam, ou seja, existe aí uma dose de preconceito. Há pesquisas evidenciando como é que existe uma abordagem claramente que é detratora, né, que é deletéria àquilo que de fato pode haver de problemas no SUS,
e uma invisibilização sistemática daquilo que há de positivo. Ele funciona bem na proposta de assistência primária e ele funciona bem na alta complexidade. Mesmo quem tem plano de saúde, né, que pode ser um plano tipicamente de alta qualidade, assim reconhecido, essa pessoa também poderá e usa em largas medidas, por exemplo, serviços de hemoderivados, isso é parte do sistema público, serviços de emergência, né, serviços do SAMU, por exemplo, serviços de alta complexidade, como transplante de órgãos, tratamento de hemodiálise, tratamento de câncer. O SUS, na realidade, tem um gargalo de entrada, principalmente para os procedimentos de média complexidade, mas as pessoas que superam esse gargalo, a grande maioria delas, quando entrevistadas, se declaram muito satisfeitas com o atendimento, com a forma de tratamento. Talvez esta dimensão da espera das filas, né, para exames de um modo geral, seja dos grandes desafios do SUS perante a opinião pública. O futuro da saúde no Brasil depende do futuro da própria democracia brasileira. Dizer que vai existir um processo ou um sistema que garanta tudo para todos, isso soa muito bonito, mas é impossível. O eleitor brasileiro, né, ele deve se preocupar fortemente com os termos em que recentemente se colocou os rumos do SUS, né, porque se trata de uma cobertura que atinge a todos os brasileiros diretamente ou indiretamente. A sociedade ela tem que se posicionar para dizer, olha, o nosso dinheiro, o nosso recurso, os nossos impostos arrecadados vão garantir até esse nível para todos os 207 milhões de cidadãos. Quem quiser ou estiver disposto a ir além desse nível, que vá com seus próprios recursos. É preciso, mais do que nunca, que a gente refunde, né, o próprio debate, que coloque à mesa as possibilidades que temos de formação de uma ideia de país solidário, de uma sociedade solidária. Assegurar o atendimento ao risco de vida e aos sintomas mais intensos, tá? Isso é factível, poderia ser feito. Para que as pessoas possam realmente pensar quais são as consequências de não lutar por uma dimensão a qual a saúde seja compreendida na sua dimensão plenamente universal, gratuita e de qualidade. A educação deve se prestar em todas as escolas para formar o aluno não só nas questões cognitivas, conceituais dentro de um currículo escolar. Serve para formar um sujeito que consiga viver em sociedade levando em consideração não só os seus direitos, mas também os seus deveres. A capacidade da escola deve ser formar cidadãos capazes de conviver com tolerância, em equipe. Nós ainda precisamos de formar nossos alunos sujeitos mais críticos, socialmente falando. O que falta na questão pública, eu acho que é uma gestão maior de continuidade dos processos que deveriam ser implantados e que às vezes são impedidos por mudanças mesmo de governo. Nós temos sim eixos deficitários na educação pública, mas nós também temos eixos de sucesso na educação pública, que são os IFETs e CEFETs, que desenvolvem, para além da formação de conteúdo, sujeitos críticos e pesquisadores. Não existe uma cobrança imediata. No particular já existe, né? Porque os pais estão diretamente ligados à escola. No público, ele vai reclamar com quem? Se o aluno não está aprendendo. Nós temos, sim, uma evolução no atendimento educacional. E uma evolução significativa, não só no acesso, mas também em processos de permanência. Eu não sei se nas escolas públicas eles têm esse trabalho contínuo de formação da equipe. A escola particular hoje tem um procedimento assim, contínuo de formação. Normalmente, esses professores já vêm formados para essas instituições. Diferentemente do poder público, que constantemente oferta formação, seja lato sensu, que seriam as especializações, seja os processos de formação continuada. Se formos ver as nossas melhores escolas, né, os nossos melhores resultados,
eles não estão só na rede privada, mas também na rede pública, que são os institutos federais. A migração para a escola pública é fazer o aluno ir para trás. Qual que é esse público que as escolas privadas atendem? Ver o aluno de uma escola pública, por exemplo, numa sexta série, uma escola particular na sexta série, o desnível. Alunos que já têm um capital cultural significativo, já têm acesso a diversos bens de consumo. Eu vejo que a educação no particular avançou muito nos últimos anos. Vários temas que não eram abordados há uns anos atrás, na questão da prevenção e na questão da formação, hoje eles são abordados com muita tranquilidade nas salas de aula. Nós temos sempre uma relação financeira associada a uma relação educacional. Uma escola, ela não vai investir e ter prejuízo. Em nenhum negócio a pessoa quer ter prejuízo. Independente se ele é um aluno com dificuldades ou não, o que importa é, ele vai ser um aluno que garanta o pagamento da sua mensalidade. O que a gente vê é uma vontade imensa de que todos os projetos pedagógicos sejam de grande investimento para causar um impacto na formação e nas questões de habilidades e competências dos alunos. Existem países hoje que compram vagas nas escolas particulares, subsidiam a escola particular, porque fica mais barato, às vezes, subsidiar a escola particular do que mantê-la. Eu tenho dificuldade quando nós pensamos na diminuição da ação do poder público, na transferência do poder público de suas responsabilidades e ações para a iniciativa privada. A gente vê os estados sem condição de manter até salários, eu vejo que nós temos que partir para a parceria. Um docente também se sente valorizado quando ele tem o direito de participar dos processos de construção do ensino dentro de uma instituição, o que acontece no poder público. Pela questão econômica, inclusive, do país, a gente percebe que eles não vão ter condição de abrir novas escolas. E para onde vão essas crianças? Porque criança está nascendo. Para isso, a gente precisa de um processo que hoje encontra-se em conflito. A diminuição, por exemplo, nos gastos da educação pública. A gente tem que partir do princípio que televisão é uma concessão pública, a TV privada. E ela tem que ter uma responsabilidade social sobre a produção de conteúdo dela. Mas são empresas que têm a sua linha, que têm a sua missão, que têm o seu público, que têm o seu objetivo. A minha visão com relação à televisão nessa função é muito crítica. Ela não cumpre nenhuma função social hoje de formação, nem de educação, nem de cultura, de nada. São canais comerciais, geralmente, não são canais educativos. Então são canais que precisam do faturamento para a sobrevivência da empresa. E aí começa essa loucura em torno da busca pela audiência, às vezes a qualquer custo. A televisão hoje é um veículo de formação de valores muito equivocados. Não tem nenhum moralismo no meu discurso. Tem uma preocupação com a formação de uma sociedade sadia. De certa forma, deteriora um pouco a missão que a gente tem da comunicação, que independente de ser pública ou privada, que é de levar o máximo possível de informação, de pessoas diferentes, de vozes diferentes para o público. A comunicação pública ela é uma comunicação ampla, né? Para falar sobre ela, é importante a gente pensar no que é o conceito de serviço público no nosso país. Quando você faz a comunicação pública, você faz uma comunicação pública que é do Estado, é propriedade do Estado. Mas o governo, que é transitório, instrumentaliza essa comunicação e também usa. Não há problema nenhum de você ter uma comunicação estatal. Inclusive, ela é importante. Até para dar satisfação para o público, para as pessoas, para o eleitor, por exemplo, para o cidadão, das ações que aquele governo está fazendo. A gente precisa aprender a separar, e a grande mídia não faz isso, não há interesse, separar o que é Estado e o que é governo. Estado é o que é o nosso, é permanente, é do cidadão, do eleitor, do pagador de impostos. E o governo é transitório, foi eleito por uma circunstância. Mas a comunicação pública ela tem que se desvencilhar dessa política de Estado. Para sair disso, nós temos um problema, e falando dos problemas, né, que é o financiamento dessa comunicação pública. Produzir conteúdo de televisão é alto, é caro.
Entendeu? Então, a TV não tem, ela tem um recurso público. Acho que na discussão do Estado, né, quando vai ver, nós vamos gastar com isso, com aquilo ou com a televisão, não há um conceito da importância da comunicação. Se a gente conseguisse ter uma autonomia maior com relação a isso, lembrando que são canais que não podem ser comerciais, são canais geralmente educativos, a gente poderia trabalhar melhor essa autonomia com relação a quem está no poder. As notícias, fato, tem muito mais que dois lados, tem uma variável de conjunto, o conjunto de variáveis é muito maior. E nem sempre hoje tem tempo, e tem prática, e tem interesse em analisar esse conjunto de variáveis. Nesse momento que a gente vive uma sociedade muito dividida, a gente não tem conseguido fazer uma pluralidade. A gente tem conseguido nas emissoras públicas ser um contraponto. Acho que já é um avanço, é um começo. A gente precisa voltar a comunicação para a realidade objetiva do cidadão, onde ele mora, onde ele vive. É ali que você precisa alcançar o cidadão com uma comunicação verdadeira, em que ele tenha a capacidade de perceber e avaliar se aquilo é verdadeiro ou faz sentido. Vários atores da nossa sociedade, que há um tempo atrás, no século passado, eram chamadas de minorias, questão dos negros, LGBTs, hoje já não são minorias mais, mas continuam não tendo voz na comunicação mais hegemônica do nosso país. Então é preciso abrir esse espaço. No mundo globalizado, no processo de globalização, a comunicação só tem um caminho, a regionalização e a segmentação. A comunicação é muito dinâmica, a comunicação mudou demais. Hoje você tem as redes sociais influenciando muito intensamente as programações de rádio e televisão. Você tem hoje, nesse ano de 2018, um grande temor com a tal do fake news, Então é preciso que haja uma regulamentação mais contemporânea da comunicação. A sociedade é completamente normatizada, tem regras, tem princípios, tem valor. Por que a TV não pode? Por que a comunicação não pode ser regulada? Por quê? Do que há medo disso? Medo de perder negócio? Não estou falando aqui de censura. As pessoas têm a mania, muitas vezes, de confundir esses termos, ou por ignorância, ou por maldade, por medo de uma regulamentação. O que as empresas precisam aprender é que não pode continuar dessa forma de controle econômico sobre direção de informação. Uma regulamentação que garanta mais canais educativos, comunitários, canais públicos, é preciso que haja um equilíbrio, não dá para continuar esse desequilíbrio no número de emissoras particulares, no número de emissoras públicas, não dá. Essa discussão da regulamentação hoje está restrita parcialmente ao universo acadêmico. Ela precisa abrir para a sociedade. A gente precisa acabar com essa manipulação de querer remeter isso para o universo da censura apenas e não discutir isso profundamente. A sociedade precisa discutir isso.